Assim é, abençoados. Vamos então, sequência, a palestra de hoje. Eu vou terminar a parte dos anjos. Veja bem, abençoados, essa é uma área que nós temos que trabalhar muito. Eu via que o edificador tinha grande ocupação em fazer a igreja entender que agora é com os anjos e não com Deus. Eu confesso que quando comecei a ouvir isso, me trouxe uma certa dúvida. Falei, a vida toda eu buscando Deus, pedindo Deus e implorando com Ele as coisas, e agora vem um e diz que Deus não está nessa jogada, e agora é anjos. Isso é uma heresia. Pensei logo. Logo entrou dúvida na minha mente, porque o sistema entulhou muitas coisas na mente das pessoas, muito lixo, e que quando você vai pegar o original, quando você vai pegar o verdadeiro, o lixo já está tão espalhado na mente que você não aceita que reponha, ou que retrate, ou que conserta o que está errado. Você não aceita. É onde é chamado a alienação. As pessoas estão alienadas com aquele lixo. E eu via que o edificador batia. Eu falei, não, tem que ouvir esse homem, porque a minha mente não é alienada. Eu tenho que ouvir. Se eu não ouvir, eu não vou saber quem é Deus, porque a confusão está aí estampada. Então eu tenho que ouvir, já que esse fala algo que me deixa um pouco duvidoso, mas há uma alegria no meu coração. Eu vou ouvir, deixa eu ouvir. E foi o que eu fiz, ouvi e entendi. Falei, agora eu sei por que Deus não está mais, vamos dizer, na julgada. Por quê? Porque Ele fez alguém, um grupo celestial, para trabalhar a favor dele, porque Ele está sentado no trono, e dele só sai a palavra de instrução na vida de um véu. Ele não tem ação mais nenhuma, porque o soberano criou todas as coisas e descansou. Foi tudo criado por Ele, e no sétimo dia Ele descansou de toda a sua boa obra, mas criou anjos para que o nosso relacionamento com Ele seja agora um bom relacionamento, porque agora na terra eu dependo única e exclusivamente deles. Então minha mente abriu e eu compreendi essa revelação e entendi, e hoje eu vejo a atuação dele forte na minha vida. Agora, para isso, tem que criar um relacionamento, abençoados. Nós temos relacionamento com os anjos, e ele vai crescendo na medida que você vai ouvindo e armazenando na sua mente sobre eles, e textos e contextos bíblicos sendo acrescentados na sua mente. Aí é um bom relacionamento. E quando há um bom relacionamento com os anjos, há sucesso na terra, porque eles foram enviados exclusivamente para o meu e o seu sucesso na terra, como filhos de Deus. Então tem que ouvir muito, tanto biblicamente como do trono da graça, saindo a instrução, você pensando, analisando e mostrando a sua intimidade com Ele. A intimidade com o anjo tem que ser grande. E como Ele atende a sua voz, o que você tem que ter para Ele atender a tua voz? E eu digo, a linguagem celestial, nessa terceira etapa da graça agora, que é a sobreedificação, para que o relacionamento seja afinado com Ele e que haja uma glória excelente sobre a igreja. Assim é, abençoado? Então agora depende de você, depende de mim, o meu relacionamento com essa cobertura angelical, que trabalha 24 horas a meu e a teu favor. E que se nós não soubermos disso, e não
afinarmos com eles, poderemos perder muita coisa. Porque eles são instruídos celestialmente, então você tem que conhecer qual instrução que foi dada para ele. E aqui do trono da graça sai a instrução correta. E que se você acatar, as pessoas que nos ouvem pela internet, pelo YouTube, pelo blog, pelo Face, pela rádio, você se inteirando dessa verdade, você vai gozar do melhor, porque você está no plano correto de Deus. Porque essa questão de buscar Deus, isso já encerrou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Já encerrou. Assim é, abençoado? Então essa palestra da Folha 198, Os Anjos, parte 3, vamos detalhar mais sobre isso na vida dos irmãos, e eu creio que aumentará o seu relacionamento com Ele, e aumentará também, certamente, as virtudes que Ele tem para passar para nós. Assim é? Dada pelo Senhor. Bom, nosso texto principal é Hebreus 1,14, e é bom nós sempre falar disso, anunciar esse Hebreus 1,14, porque é Paulo, né? Muitos falam que esse livro não foi escrito por Paulo, foi escrito por Tiago ou por outros sábios, e nós sabemos que não, porque a literatura de Hebreus é de uma capacidade de alguém como Paulo. Só ele teria essa capacidade para poder conversar com esses anjos, com esses irmãos. E a visão celestial que ele traz para a igreja, só Paulo tinha as visões e revelações do Senhor. Só ele. Só ele tinha. E aqui nós vimos algo tremendo de visões e revelações, e de alguém que tinha muito conhecimento do Pentateuco. E você analisando, você vê que quem dos apóstolos que tem essa sabedoria é só Paulo. Porque Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um doutor na lei, que sobrepunha a todos os doutores lá, e Paulo foi o melhor aluno de Gamaliel, que sobrepunha a muitos da época, a todos da época dele. Então é um homem que foi instruído bem no judaísmo, na lei, porque ao converter-se ao Senhor, de uma visão recebida, ele saberia como estabelecer a graça, que é de melhores e superiores promessas, porque ele já conhecia bem a lei, e sabia que a lei era rica, porque ela veio de Deus. Mas algo mais especial viria depois da lei, que é a graça. Então ele, agora instruindo aos irmãos hebreus, que são os judeus do judaísmo, porém convertidos a Jesus de Nazaré, ele agora explica uma outra etapa depois de Jesus de Nazaré, que era o fundamento, porque Paulo foi o que lançou o fundamento como perito arquiteto, e ele vem estabelecendo o fundamento e mostrando para os hebreus que agora o negócio não era Deus, o tabernáculo de Moisés já era, foi rasgado de cima e embaixo o véu, não há mais sacrifício, não há mais sacerdote levitas, acabou o sacerdote levita, a tribo de Levi acabou, a tribo de Moisés, que era levita também, como Arão, o irmão dele, levita, acabou, não tem como. Agora o negócio é outro. Agora o negócio é outro. O negócio agora é com Paulo. Trazendo Cristo ressuscitado para levar o povo a uma glória com Deus, porque Deus atua agora através da pregação de Paulo. E qual ele diz, segundo o meu evangelho, que foi recebido aonde? No terceiro céus,
na carne, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Ele recebeu palavras inefáveis para trazer para a igreja uma glória sob um modo excelente. E aqui ele estava trazendo para os hebreus. E ele diz: não são todos eles espíritos ministradores? Porque eu falei para os irmãos de Hebreus 1, de 1 a 14, vem falando sobre Jesus e sobre os anjos. Ele está falando sobre coisas celestiais, esses 14 versículos falando de coisas celestiais. E só Paulo entendia dessas coisas celestiais. Não são todos eles espíritos ministradores, falando de espírito, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, numa palestra que ele estava tendo com eles, mostrou que esses anjos que vão cooperar a favor dos que hão de herdar a salvação. E nós estamos criando esse conhecimento desde a edificação e agora na sobre-edificação, para ter uma comunhão mais íntima com esses anjos, esses seres celestiais. E para que eles atuem, você e eu temos que entender isso. Emprestar o teu ouvido para entender isso, para que isso caia no seu espírito e comece uma relação íntima com o anjo. Hoje é com o anjo. Olha, e eu creio que os olhos, não de todos, mas de alguns, vão ser iluminados para vê-los. Você recebe isso? É importante ver anjo abençoado. É importante. Você recebe aí? Já pensou? Se acordar ali, hein? De madrugada, 2, 3 horas da manhã, eu vou lá no banheiro. Como que está o seu estado espiritual e emocional aí? Como está? Porque revelar quer dizer, você vai vê-lo. Se você não estiver preparado, dá um infarto. Dá um infarto aí, você morre, né? Então Deus não vai permitir isso, é lógico. A permissão será de acordo com o seu crescimento espiritual. Por isso você tem que ouvir muito e criar essa relação. Tem gente ainda que tem medo de andar em casa com as luzes tudo apagadas, principalmente se fizer um barulhinho meio estranho. Não é isso? Dá medo? Então já imaginou você acordar de cara aquele ser celestial iluminado diante de ti, meu irmão? Qual é o seu comportamento? Qual é o seu comportamento? Pensa bem, 2, 3 horas da manhã. Hoje a religião nos ensinou que numa madrugada sempre aparece fantasma. Não é? À noite parece fantasma. Você tem que levantar, irmão, e amarrar, porque nas trevas o diabo manifesta. E como nós sabemos agora que no mundo celestial há só dois, quem? Deus e os anjos. E ninguém viu Deus, como está escrito por Paulo. Então você vai ver quem? Anjos. Mas aí que está. Como você vai fazer? Vai correr, dona Lourdes? É um comportamento bem tremendo. É um comportamento bem tremendo. Que você e eu temos que estar emocionalmente, espiritualmente formados para isso. Isso se chama o quê? Crescimento. Todos os que viram anjos na palavra, no antigo pacto, até no novo pacto, foram pessoas que tiveram um crescimento muito grande. Preparadas para vê-los e até conversar com eles. Você vê Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, na decepção de uma escolha dele com Abraão, achando que tinha se dado bem, se deu mal. Foi para Sodoma e Gomorra, a terra da promiscuidade. E Deus resolveu destruir aquela terra, porque Deus não tinha mais simpatia pelaquilo que os homens faziam. Ia chover
pedras de fogo sobre aquele lugar e eliminar. E Ló ali, né, na dele, um belo dia, ele sentado na entrada da cidade, lógico, decepcionado, né, porque viu uma campina verde, achou que lá ele ia nadar abraçado, e não era a direção de Deus, então as aparências enganam, e ele viu que ele entrou numa fria, e Abraão estava numa boa, o tio dele. Mas ele assentado na porta da entrada da cidade, veio 2 anjos. 2. Bitela lá. Andando. Não sei se era lindo, não. Não sei, não, porque eu... E no que ele viu os anjos, incrível, ele viu os anjos. Ele viu os anjos. E aí tiveram um bom papo. Então o anjo conversa com a gente. Ele viu esses anjos o quê? Materializado em um corpo. Então o anjo usa o quê? Corpos. Você está preparado para vê-los e reconhecê-los? Aí que está. E para você estar preparado, você tem que ter um crescimento espiritual. Não é de glória, glória, glória e surianda, não. É de conhecimento. Primeiro, de saber a sua verdadeira identidade. Quem você é na terra? Quem Deus é para você? E quem são os anjos para você? Primeiro, tem que ter um crescimento, maturidade, relacionamento. Porque, meu irmão, senão ele passa e você não vê. Eu acredito que muitos anjos já passaram por nós e não vimos. Não vimos, já passaram por nós e não os vimos. E precisa dos olhos do nosso entendimento abrir para vê-los. Porque vendo o anjo, não quer dizer que, agora, não, é porque... Quando você o vê, porque você cresceu na estatura do varão perfeito. Isso que é importante. Não são os anjos, é o seu crescimento. Porque quando você cresce, aí você vê o mundo celestial. Paulo traz aqui em Hebreus, ele diz, chegastes a Jerusalém celestial, a miríades de anjos arrolados. Olha aí. Paulo leva a igreja ao nível espiritual. Mas primeiro ela tem que o quê? Crescer aonde? Na mente. Conhecimento, relação, entendimento bíblico. Conhecer um princípio, meio e o fim da palavra, para que você veja eles na sua plenitude e o que eles estão fazendo por mim e por você. Se você tem relação com eles, você tem salvação completa. Se você não tem, veja bem, fica na sorte. Porque sabe o que acontece? Se houver uma manifestação angelical sem um crescimento espiritual e eles tratando da mesma forma contigo e comigo, não vai exigir-se um crescimento meu. Eu tenho que crescer. A estatura do varão perfeito. Eu tenho que crescer para receber o que? A transformação dos nossos corpos. Assim é, abençoado. Então é importante você ter esse conhecimento para a relação. Senão, sem a relação pode começar a surgir um tanto de interrogações aí de eu acho. Eu acho que o anjo passou lá em casa. Não é assim? Eu acho que o anjo passou lá. Eu vi umas asinhas lá. É as coisas de menino. É coisa de menino. Não, eu senti a presença dele. Estou falando sentir, não. Estou falando você ver com os seus olhos. E acordado, não é sonhando, não. Também ele manifesta em sonho. Mas o melhor é ao vivo e a cores. Porque todos os filhos de Deus que tinham uma relação íntima com Deus viram anjos. Então é necessário vê-los. Você recebe? É necessário.
Mas para isso tem que ver o que? Uma firmeza desenvolvida na mente, para quando vê-los não há desespero. Ou perde-se o valor da sua manifestação. Você tem que saber por que ele manifestou. Logo quando recebeu esse anjo, foi para quê? Para a salvação dele e da família dele, meu amigo. E para uma operação divina fortíssima naquele momento. Era o quê? Matar, destruir Sodoma e Gomorra e os seus habitantes. Então esse anjo não veio com boa notícia. Ele veio com a notícia de morte. Eita, como é que fica isso? Então, ele vai manifestar a nós. Assim é? Você diga, eu recebo anjos. Porque eles estão aqui. Eles estão aqui e nós cremos pela fé daquilo que está escrito. E começa assim, pela fé, e depois você vê. Paulo os viu. Jesus Nazaré nem se fala, né? Até os discípulos de Jesus de Nazaré viu Pedro preso numa cadeia, foi um anjo lá e arrebentou a corrente. Falou, Pedro, me siga. E o Pedro seguiu. Lá estavam os soldados guardando a cadeia, deram ele um sonífero legal, eles dormiram, e passou e foi embora, meu irmão. Então, a operação de anjos mostra que a igreja é o quê? Celestial e não carnal. Qual que é a igreja carnal? Aquela que busca Deus, busca a bênção, busca cura, busca riqueza, busca salvação. Essa é a igreja carnal. Qual é a igreja celestial? Já estou salvo, eternamente salvo, abençoado, perfeito, completo. E eles anelam o nosso lugar, então eles nos vêem numa glória sobre modo excelente, que ainda nós não vimos. Porque quando você vê essa glória que eles vê, aí você é maior do que eles. Aí a relação vai ser legal. Aí o bate-papo vai ser bom. Quantos recebem isso? É assim que está escrito, é assim que nós cremos. E não precisa de ficar assim, olha, cadê você, anjo? Anjo, não vai por esse caminho não, que isso aí é caminho carnal. Eu acho que é um anjo, ai, o anjo ali, é algo maduro, sem qualquer situação daquelas de glu, de aleluia, de abapai, nada daquilo. Ele manifesta e você vê, porque a relação está o quê? Legal. A relação está legal. Assim é, nós cremos nele ao nosso redor pela fé, porque está escrito. Mas precisamos de criar uma intimidade com ele. Sei lá, na sua casa mexendo, no seu trabalho, na rua, ou de madrugada, bate na tua porta, olha, quem está chamando? Eu vou ver quem que está chamando. Não, está te chamando só para você acordar, porque eles passam paredes, portas, precisa você abrir para eles, não, né? Eles vêm, e aí, como estão? Opa, seres tremendos, vão lá na sala, vão lá conversar. Tem que ser uma intimidade dessa, pessoal, porque assim foi. Jesus, quando 40 dias e 40 noites jejuando, né? E acabou o jejum, ele derrotou lá o diabo, e vieram anjos e o serviu. Ué, como é que você pode imaginar isso? Trouxeram pão e água para ele. Como é que você pode imaginar isso? Pão e água para Jesus. E certamente um bate-papo rolou ali legal. Por quê? Porque eles falam, são seres celestiais falantes. Porque eles têm ordem a transmitir para nós. Assim é, pessoal? Você recebe isso? Sem alarde, que maravilha. É como você receber uma autoridade na sua casa. Chega lá o presidente lá, um deputado, um senador, ou alguém importante
do mundo, né? Chegar na tua casa, você recebe muito bem, mas é aquela relação legal. Se foi até você, porque você é tão importante quanto ele. Senão não vai, pode ficar tranquilo. Assim é, pessoal? Você recebe isso? É. Então os anjos atuam quando há manifestação de Cristo na terra. Isso aí você tem que saber. E Cristo está onde? Na terra. E aqui, ó, na mente. E na minha mente. Para a ministração para trazer as coisas celestiais é dessa forma. E lá em Mateus, nós falamos semana passada, Mateus 25, 31, acha para nós, voltando aí. Olha aqui, a nossa certeza, baseada em quê? Ao fundamento aqui, para você, quando encontrar com eles, você sabe por quê. Não há espanto. Anjo, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Aqui. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele. Então os anjos vão vir por causa de Cristo na sua majestade aqui na terra. E nós aprendemos na edificação sobre eles. E quando é que Jesus viria? Quando? Lá em Tessalonicenses diz que quando cumprisse o quê? A apostasia e fosse revelado o filho da perdição, o homem de pecado. De Malaquias até a manifestação de Cristo em um homem novamente, que nós cremos que foi José Luiz, o edificador. Desce novamente os anjos, porque Cristo manifesta na vida de um homem. Então começa agora a era angelical na terra novamente, porque Cristo, o edificador, com a sua palavra dada ao apóstolo Paulo, ele diz: segundo o meu evangelho, há de julgar o coração dos homens. E aqui começou o tribunal de Cristo há 40 anos atrás, podemos dizer mais ou menos isso, começou o plano de Deus na terra novamente para a manifestação do anjo, porque Cristo não age sem os anjos, ele não age, não está escrito? Quando vier o Filho do Homem, que é quem? Cristo, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É onde nós estamos, no trono da glória de Deus. Você recebe isso? Papai. Então anjos estão na terra porque Cristo está. Se estão buscando Cristo, então não tem anjo. Se não tem anjo, está perdido, meu filho. Porque quem vai te livrar? É Deus? Não está escrito isso. Lá no Salmo 91, o salmista Davi, que era um homem segundo o coração de Deus e celestial, ainda vivendo na lei, diz que aos teus anjos dará ordem para que te guardem em todos os seus caminhos. E mal nenhum te sucederá. E caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Padre. Então esses anjos estão aqui para isso, abençoados. Porque Cristo está aqui. Então esses anjos, essa cobertura está aqui para te proteger, para te dar sucesso, para que você cresça na graça e no conhecimento. Não estou dizendo que você não vai ter tribulação, vai. Porque essa leve e momentânea tribulação produzirá em vós eterno peso de glória, incomparável a qualquer coisa. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. Então ela será contínua na nossa vida. Mas nós temos seres celestiais, que são anjos que estão nos protegendo. E nós temos que crer dessa forma. Lá em Mateus 16, 27, olha aí também. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai,
Você vê que tanto Mateus 25, 31, como Mateus 17, 27, quem fala é Jesus de Nazaré. Ele fala o quê? Na segunda vinda dele. Que manifestará onde? Na terra. Tudo é na terra, você já viu? Se o céu é o melhor plano, e Jesus, quando morreu, ressuscitou e voltou a lugar inacessível, por que ele voltou na terra? Por que ele vai voltar na terra? Tudo é terra, a terra é o palco de Deus, meu irmão. É onde nós viveremos aqui para sempre, porque os mansos herdarão a terra e nela se deleitarão para sempre. Então aqui é o lugar da glória de Deus, onde está o seu trono. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas. Quem vai retribuir? Deus, através de quem? Anjos. Os anjos estão aqui para retribuir. Como é que nós estamos vivendo? Isso é uma ocupação que você e eu devemos ter, abençoado. Nós estamos vivendo em glória ou estamos vivendo relaxadamente? Sem compromisso? Não tem aquela vontade. Não tem aquela vontade, aquela segurança. Olha, você vai ser julgado, aqui ó, retribuirá a cada um conforme as suas. Então a retribuição virá porque as suas obras mostraram para os anjos que você está firme nessa graça, congregando, semeando e fazendo a palavra correr. Ele está vendo em você e em mim uma disposição em fazer a vontade de Deus e não a dos homens. Que é a dos homens? A minha carne é o homem. Não, hoje não, pregar nada, estou cheio de problema. A carne aí. Como é que vai ser retribuído com os anjos na terra o que é bom para mim e para você, se as nossas obras são más? Como está a sua disposição nisso aqui? Você crê de fato ou isso aqui é um fute? É um lugar que eu vou porque, né? Meu Deus, estou aqui. Está vendo Deus lá no céu. Deus, estou aqui. Ele não sabe que Deus habita nele, não. Eita! Como é que você vai relacionar com o anjo dessa forma? Como é que você fala com o anjo? Pô, anjo, estou chateado contigo. Quem é você? Te conheço. Quem és tu? Não vejo você congregando, semeando, fazendo a palavra correr, não vejo você vibrante, não vejo você alegre, não vejo você fazendo as pessoas entender a palavra, não vejo. Quem és tu, pobre vivente? É assim que é a relação. Como está a sua relação na terra com respeito a esse evangelho? Você tem julgado isso? Julga-se o homem a si mesmo. Então, porque o Filho do Homem há de vir na glória. Você vê que lá em Mateus 25 também, ele fala sobre o Filho do Homem. Sempre é num homem. Sempre é um homem. Quando se fala homem, fala de ser humano. No mundo celestial não existe homem, existe espírito. No mundo natural, na terra, que existe o homem. É o Filho do Homem, nascido na terra, recebe esse resplendor da glória de Deus, e os anjos que estão acampados ao nosso redor nos dará uma retribuição. Você diga, recebo. Recebo essa retribuição. Eita! Então, os anjos atuam só quando há manifestação de Cristo na terra, por meio de um ministro, de um apóstolo. Sempre foi apóstolo. Deus sempre agiu no meio dos apóstolos, na segunda etapa da glória, que não foi a primeira. Primeira era quem? Profetas, sacerdotes, que Deus atuava
Na segunda etapa, que é de melhores e superiores promessas, nós temos a graça de Deus, que é a era cristã, que veio o que? O apóstolo. Jesus estabeleceu o apóstolo. Você não vê apóstolo no Antigo Testamento, não vê. Você vê apóstolo no Novo Testamento.